Emmanuel, Paulo e Estevão. Primeira parte, capítulo 8. A morte de Estevão. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixa de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, onde no coração de Abigail encontra o necessário repouso. Se as lutas em Jerusalém consomem as forças, perto da mulher amada parece recobrá-las, no doce encantamento com que espera a realização das mais caras esperanças. Abigail é o seu mundo sentimental, seu pouso de consolação. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impõe o cargo, a rigidez com que deve tratar as questões confiadas ao seu foro, são transvasadas no coração da noiva, que é cheio de amor, de piedade e de justiça. Ela acolhe-lhe as ideias com atenção afetuosa, parece temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Saulo está habituado a esse precioso intercâmbio de cada dia, e quando lhe faltam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sente-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Abigail corrige-lhe o espírito, apara as arestas do seu caráter violento e rude, coopera para que se lhe atenue o rigor das decisões autoritárias. Nesta noite, após a memorável sessão do Sinédrio, Saulo busca ansioso o lar de Zacarias. Já em companhia da noiva, sente-se reconfortado. Narra à família os sucessos do dia, e Zacarias, como sincero observador da lei, concorda com seus alvitres. Discute-se amplamente a personalidade de Estevão. É claro que, narrando a seu modo, Saulo de Tarso informa ser um homem do caminho inteligente e por isto mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propaga. Abigail, rompendo o silêncio com que ouve a narrativa, indaga de Saulo se não haveria um meio de modificar a pena arbitrada. Saulo informa que já foi muito libertar os 3 principais cabeças do movimento, e quanto a Estevão, a chance lhe foi dada, e o mesmo se recusara a voltar ao aprisco. Sua rebeldia, de Saulo, foi sua condenação. E mudando o rumo da conversação, é-lhe oferecido por Ruth uma reconfortante taça de vinho. Agora, os 2 jovens saem para o passeio habitual. Nessa noite, a natureza parece enfeitar-se de maravilhas. O luar destaca todas as flores em tons pálidos.
O ar está saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas no banco rústico, contemplam o quadro embevecidamente. Saulo desafoga-se. Se Jerusalém lhe obscurece a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parece descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Agora, em colóquio mais íntimo com a noiva, Saulo informa que daí a 6 dias, Dalila a viria buscar pessoalmente. Conheceria seus amigos, a levaria a Jericó, onde pessoas de suas relações a esperavam com alegria. A levaria a Jerusalém para conhecer os edifícios mais importantes, ao templo para conhecer os tesouros da dedicação religiosa de sua raça. Veria a Torre dos Romanos, e na sinagoga dos Cilícios seus conterrâneos a aguardavam com precioso mimo. Abigail extasia-se, ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, é justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência, com teu coração leal e generoso. Murmura a jovem num franco sorriso. Ganhei muito mais, torna o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. E Saulo, confiante no futuro, continua a notificar-lhe os acontecimentos. Gamaliel afastaria-se em breve do sinédrio, e ele o sucederia no prestigioso cargo. E tão logo Dalila voltasse de Tarso, poderiam marcar o dia jubiloso das núpcias. E presume que, tendo-a ao seu lado, corrigiria seus impulsos, e a tarefa, informa ele, ser-lhe-ia mais leve e a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, diz ele, e nós teremos este lar. Informa agora que chegariam na cidade justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. E a pede que o assista em sua companhia. Abigail hesita, lhe solicitando um meio de ser poupada a esse espetáculo, visto que tem o suplício de seu pai diante da soldadesca brutal, muito vivo ainda em sua mente. Saulo mal dissimula sua contrariedade. Acaso a noiva não o estaria compreendendo? O caso de Estevão era muito diferente, tratando-se, pois, de alguém sem significado para ambos, que se arvorara em reformador sedicioso e insolente, desrespeitando e insultando a lei de Moisés. E a questiona se tal não merecerá o castigo referente aos que insultam o sinédrio. A mesma, contemporizando, diz que não devia realmente discutir seus conceitos sábios e justos, porém lhe pede para que seja permitido que ela chegue somente ao findar da cerimônia. Saulo, percebendo-lhe a boa vontade conciliatória, concorda,
pedindo à mesma que se mantenha em atitude serena, pois o que fazia baseava-se no cumprimento sagrado de um dever, e que tudo havia sido empenhado em benefício do prisioneiro recalcitrante. E entre juras cariciosas de um amor imortal, ante a bênção de Deus, os dois se despedem. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandam a cidade. A casa de Dalila, na mesma noite da chegada, enche-se de amigos que levam à escolhida de Saulo a homenagem de sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduz por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parece distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizam a mocidade da época. Sabe aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que é convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. O doutor de Tarso sente-se orgulhoso ao notar a admiração geral em torno de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando seu maior ideal, enche-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos, que o felicitam com o olhar, põe-lhe na alma ardente um júbilo novo. No dia seguinte, Saulo dirige-se ao templo e, ao despedir-se de Dalila, a mesmo questiona sobre sua pretensão de levar Abigail, visto que, para tais cerimônias, não é permitido a presença de mulheres. E ele explica que o sacrifício se daria nas proximidades dos altares e que então não haveria empecilhos. E Abigail docemente o alerta. Em último recurso, Saulo, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade de salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. O moço tarcense envia-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentua: Assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresenta desusado movimento. A execução do pregador do caminho constitui objeto de largos comentários. Sobretudo os fariseus fazem questão de todos os informes. Ninguém quer perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousa aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado, e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução,
a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados são dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formem com intuitos desconhecidos. E desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém são corridos das imediações ao golpe de chanfalho. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reúnem-se, ávidos de sensação, no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguarda-se o sentenciado, que chega finalmente, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresenta-se bastante desfigurado, embora o semblante não traia a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as esquimoses das mãos e dos pés pantateiam os pesados tormentos físicos que lhe foram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida altera-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos têm a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encara satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível faz a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, manda que os soldados empurrem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do Evangelho, sem qualquer expressão de piedade, o interroga com aspereza. Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Tais palavras, pronunciadas mecanicamente, soam de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebe na alma sensível e generosa como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador, diz o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Mas uma torrente de impropérios corta-lhe a palavra. A gritaria toma proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximam-se de Estevão e tentam arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica arrafada fica-lhes nas mãos. É necessário a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não seja estraçalhado ali mesmo pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordena a intervenção dos soldados. Quer a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto.
Estevão tem agora o rosto enrubescido, envergonhado, seminu, é auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos acima dos rins para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos, procura limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Forte pancada no ombro causa-lhe intensa dor no braço todo. Compreende que lhe chegam os últimos instantes de vida. A humilhação dói-lhe fundo, mas recorda as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. O Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. E Estevão pensa: quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propicia-lhe certo consolo. E, com um pranto ali escorrer no rosto lacerado, escuta a voz cariciosa do Mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. É preciso então negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deve encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza de sua ternura imortal. Recorda-se agora de Abigail, sentindo certa angústia no coração. Deseja revê-la para as últimas recomendações, porém, socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimenta brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo entregue a Jesus suaviza-lhe as angústias do coração. Mal sai de suas dolorosas reminiscências e ouve a voz imperiosa de Saulo dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofre pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começa a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não faz o menor gesto de resistência. De quando em quando, Estevão levanta os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. O generoso pregador do caminho hesita nos passos cambaleantes, mas tem sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém é um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa desloca-se com profundo interesse. Saulo recebe um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço Tarsense, e a execução começa entre gargalhadas.
Cada verdugo mira friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar o maior partido. Risos gerais seguem-se a cada golpe. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso aprecia a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representa o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Porém, a tranquilidade de Estevão não deixa de impressionar. Sob as pedras que o alvejam, aqueles olhos encaram os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guarda impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas correm abundantes. O peito descoberto é uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sente-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sente recrudescer os padecimentos infinitos, mas no íntimo guarda a impressão de uma lenidade sublime. O coração bate descompassadamente, o tórax está coberto de feridas profundas, de costelas fraturadas. Agora tem a impressão de que duas mãos cariciosas passam-lhe de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebe que lhe há chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeiam Marte nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto nota que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos parecem mergulhar em quadros gloriosos de outra vida, a legião de emissários de Jesus, que o cerca carinhosamente, figura-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconhece que alguém se aproxima, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebe que contempla o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observa que os olhos do condenado estão estáticos e fulgurantes. É quando o herói cristão, movendo os lábios, exclama em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Agora, duas jovens mulheres se aproximam do perseguidor com gestos mínimos. Dalila entrega Abigail aos cuidados do irmão para atender ao chamado de uma amiga. A noiva lhe parece agora mais bela.
cingindo uma túnica à moda grega, que mais lhe realça o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebe-se que Saulo está um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o leva a considerar a tranquilidade desconhecida que deve reinar no espírito do mártir. Abigail agora contempla o condenado. Aquele peito arfante, aqueles cabelos, aquele rosto pálido, cuja barba crescida desfigura, não seriam de seu irmão? A jovem, neste momento, mal pôde conter um grito de espanto. Treme, seus olhos aflitos acompanham os menores movimentos do herói, que parece indiferente no êxtase que o absorve. Embalde Saulo chama-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parece nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Agora, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho sai de sua impressionante mobilidade. Vendo que Jesus contempla melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimenta pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclama de modo impressionante: Senhor, não imputes este pecado. Isto dito, volta os olhos para fixá-los no verdugo. Eis, porém, que divisa junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele agora em espírito para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor? A emoção domina-o agora, na hora extrema. Sente que o Mestre de Nazaré acaricia-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouve muito longe vozes argentinas que cantam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sente-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pode dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão! Exclama aterrada. Que dizes? Gagueja baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser, enlouqueceste? Não, é ele, repete, tomada de extrema palidez. É Gesiel, insiste Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto. Deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replica o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende! Exclama, torcendo as mãos.
o ex-discípulo de Gamaliel, não acredita na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, há a diferença do nome. Convém esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justifica o que, a seu ver, é um absurdo. E fala à noiva com autoridade que irá junto com a mesma reconhecer e identificar o moribundo. Logo após, chama um funcionário de alta categoria e manda que leve o cadáver até o gabinete dos sacerdotes. E, informado que o condenado ainda não está morto, ordena que o levem mesmo assim. A determinação é cumprida sem mais demora, enquanto Saulo manda servir de modo geral aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso. Depois, sem o carregado, apreensivo, esgueira-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Absorvidos em angustiosas reflexões, penetram na câmara solitária. O jovem doutor ordena a retirada dos auxiliares, fechando cuidadosamente a porta. Abigail aproxima-se do irmão ensanguentado com infinita ternura e, como que chamado à vida por uma força poderosa e invencível, move a cabeça sangrenta e murmura: Abigail. Aquela voz é quase um sopro, mas o olhar está calmo e límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recua, tomado de espanto. Que significa tudo isto? Não pode duvidar. A vítima de sua perseguição implacável é o irmão da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe há de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável e cruel desfecho? Sente-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, será obrigado agora a renunciar a este amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado relés criminoso. Aturdido, deixa-se ali ficar, como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Gesiel! Exclama Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. Estou bem. Diz o discípulo de Jesus, fazendo o possível para mover a mão quebrada e deixando perceber o desejo de lhe acariciar os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com Cristo.
quem é o Cristo? Murmura a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explica o agonizante, no propósito de não perder os minutos que se escoam céleres. E agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu o absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Vendo que a irmã prossegue em soluços, diz saber que vai morrer, mas tenta a consolar, dizendo que a alma é imortal e que de onde estivesse a ajudaria. E Abigail desabafa. Ouve, Gesiel, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo parece admoestá-la com o olhar. Não penses desta maneira. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraça-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. E depois de uma pausa em que a vítima se revela nos derradeiros instantes da vida material, vê-se que Estevão se agita em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é o meu noivo, esclarece a jovem apontando o moço de Tarso, que parece petrificado. O moribundo contempla-o sem ódio e acentua. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, e sim um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Mas a voz do pregador do caminho está agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contempla Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso faz-se lívido. Quer ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, impressiona-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltam-lhe o coração enrijecido. Trabalha, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abomina aquele Cristo que parece requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Abigail sintetizava suas esperanças de moço. Era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude.
Mas agora abre-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detesta este rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, a sua família aferrada ao rigorismo das velhas tradições não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Leva então as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanha a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoam lentamente. Já nas vasgas da morte, Estevão lhe diz que se vai em paz, mas que antes gostaria de ouvi-la na prece dos aflitos e agonizantes. E guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem eleva o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caem pungentes, e recita a oração que lhe sai dos lábios como súplica natural de seu espírito a um Pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Terminada a prece, Abigail tem o rosto orvalhado de pranto. Gesiel aquietara-se para sempre. A jovem levanta-se cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura de seu espírito bondoso. Nesse momento, o moço tarcense aproxima-se de senho carregado e fala com austeridade. Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. A pobre criatura volta-se com assombro. Então, não lhe bastam os golpes recebidos? Será possível que o noivo amado não tenha uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida?
receberia a humilhação mais fria com a morte de Jesiel e ainda por cima o abandono? E cobrando ânimo, fala com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós? Por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes? Replica o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher, com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Jesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Ser meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso tem ímpetos de estreitá-la ao coração. Porém, vem-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Vê Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderá ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável deve sufocar o homem para sempre. E a ela informa que aceitará o seu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências e que a mesma não deveria mais esperar a continuação de suas visitas, nem mesmo por cortesia. A irmã de Jesiel, então, recebe estas explicações com espanto profundo. Então, abandonas-me inteiramente assim? Pergunta entre lágrimas. Não estás desamparada, Murmura inflexivelmente. Tem os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiastes tanto a meu irmão? Ele sempre foi bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré. Esclarece contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, cala-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como malfeitor, mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Jesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Abismada em profundas cogitações, nota que Saulo abre a porta, chamando alguns auxiliares, que se precipitam por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão são removidos. Daí a minutos, o velho Gamaliel chega e solicita ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular.
comunica-lhe primeiramente que na próxima semana estaria de partida para Damasco, para descansar junto do irmão e refletir, e que lhe tem um último pedido a fazer. Simão Pedro estava requisitando o cadáver de Estevão. E Saulo, extremamente contrafeito, sente que Gamaliel parece sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. Iria partir para Damasco, conforme lhe informara, e também estava chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré, estando a refletir maduramente na sua obra. Porém, já estando velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo, chegara-lhe o momento de operar a iluminação ou o aprimoramento de si mesmo. É o que iria fazer, sairia de Jerusalém, fugiria do escândalo que as suas novas ideias e atitudes certo provocariam, buscaria a solidão para encontrar a verdade. E como Gamaliel insistisse no pedido, Saulo termina por satisfazê-lo. À noite, já na casa de Dalila, Abigail é acometida de febre alta, alarmando a todos. Porém, alta noite, quando regressa, Saulo recebe a notícia, sufocando a própria emoção. No dia imediato, após pedidos insistentes, a jovem é conduzida em modesta carreta de volta ao lar. E termina Emmanuel narrando neste capítulo. Ruth recebe a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordam então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouve, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuram assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirige-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.